Olá, eu sou o professor Eduardo Augusto e esse é o nosso aulão de revisão de Educação Física para a banca COPESE UFT, da Universidade Federal de Tocantins. Infelizmente é uma banca que não tem muitas provas voltadas para a Educação Física, então eu separei questões de suas provas passadas que trabalham temas recorrentes, tanto em suas próprias provas, como também pensando em um cenário mais amplo dos concursos de Educação Física. Antes de iniciar a aula propriamente dita, já se inscreve aqui no nosso canal, deixa nos comentários qual tema ou qual banca você gostaria de ver em nossas aulas e se tiver interesse em mais materiais de preparação para os concursos de Educação Física, dá uma olhada nos links da descrição desse vídeo. Então, sem mais delongas, vamos para a primeira questão. Correlacione as abordagens pedagógicas da Educação Física numeradas a seguir ao seu princípio orientador. Então temos aqui 4 abordagens: desenvolvimentista, construtivista, interacionista, crítico-superadora e sistêmica. São abordagens que a gente já trabalhou tanto em outras aulas de resolução de questões, como também na minissérie de abordagens pedagógicas em 1 minuto. Se você ainda não viu, dá uma olhada aqui nas playlists do nosso canal, que são vídeos curtos trabalhando aí palavras-chave, os tópicos mais importantes de cada uma dessas abordagens, que com certeza vai ajudar a resolver não só essa questão, como também questões de outras bancas relacionadas a essas abordagens pedagógicas. Então, vamos para os itens, fazer essa correlação. Primeiro, o movimento é o principal meio e fim da educação física, cujas aulas devem privilegiar a aprendizagem, oferecendo experiências adequadas ao nível de crescimento e desenvolvimento dos educandos. E aqui a gente tem as palavras-chave da abordagem desenvolvimentista, que é o movimento é o principal meio e fim da educação física, e as experiências vão ser adequadas ao nível de crescimento e principalmente o desenvolvimento motor dos educandos. Nesse caso, temos o número 1, abordagem desenvolvimentista. Segundo, o objeto de estudo é a cultura corporal, que tem como temas o jogo, a ginástica, a luta, o esporte, a dança e a capoeira. E aí, quando a gente fala a abordagem que tem como objeto de estudo a cultura corporal, nós estamos falando da obra, Metodologia do Ensino de Educação Física, do coletivo de autores, que vai trabalhar exatamente a abordagem crítico-superadora. Então, sempre que a gente falar de cultura corporal, nós estamos falando de abordagem crítico-superadora, nesse caso, número 3. Terceiro, o objetivo é integrar e introduzir o educando no mundo da cultura física, formando o cidadão que vai usufruir, produzir e transformar as formas culturais da atividade física. E aí, por eliminação, a gente já teria a abordagem sistêmica, Só que aí, como palavras-chave da abordagem, nós vamos ter exatamente aí essa ideia de usufruir, produzir e transformar as formas culturais da atividade física. Na abordagem sistêmica, a gente não vai ficar só no campo das ideias, no campo da teoria, mas sim usufruir, vivenciar, praticar de fato a cultura relacionada à educação física. Então, nesse caso, temos número 4, abordagem sistêmica. E por último, a construção do conhecimento se dá a partir da educação integral do educando e do seu universo cultural, considerando-o como um especialista em brinquedo. E aqui, no caso, a palavra-chave para resolver esse item é justamente a construção do conhecimento, fazendo relação aí com a abordagem construtivista interacionista. Nesse caso, nós temos, primeiro, desenvolvimentista, crítico-superadora, sistêmica e construtivista. Então, número 1, 3, 4 e 2, a alternativa A é a correta dessa primeira questão. Segunda questão, todas as pessoas de qualquer idade, em qualquer ambiente e nas mais diversas situações estão sujeitas a se acidentarem ou sofrerem um mal súbito. As consequências em qualquer uma dessas situações são diretamente proporcionais à gravidade do ocorrido e à qualidade e destreza no pronto atendimento. Dentro do ambiente escolar, principalmente nas aulas de educação física, é muito comum ocorrerem situações em que o professor deve prestar o primeiro atendimento. Leia as afirmações e marque V ou F. E aí a gente tem uma típica questão sobre a grande área dos socorros urgentes ou dos primeiros socorros
em educação física, e aí um dos seus principais tópicos, né, um dos principais tópicos dessa área é justamente as lesões agudas no esporte. Lá no nosso curso, inclusive, a gente tem uma aula trabalhando justamente quais são essas principais lesões, porque é um tema realmente recorrente, tanto em concursos da licenciatura, como também em concursos do bacharelato. Então vamos lá. Primeiro ele fala em contusão, sendo a lesão produzida nos tecidos rígidos por trauma contuso, uma pancada, chute, cotovelada, etc., com rompimento da pele. Porém, essa afirmativa é falsa, né? Já que a contusão é de fato uma lesão causada por um golpe contuso, um trauma contuso, seja aí uma pancada, chute, enfim. Porém, ele não causa rompimento da pele. Na contusão, a gente pode ter o rompimento de alguns vasos, né? O que pode causar aí um hematoma, por exemplo. Porém, não há rompimento da pele. Então, quando a gente fala em contusão, o principal ponto aí a se observar é que não há o rompimento da pele. Nesse caso aí, o primeiro item é falso. Segundo item, distensão muscular, é a lesão provocada pelo estiramento do músculo, um rompimento de fibras musculares ou parte dele, por movimento brusco e ou violento. E aí, verdadeiro, né? Na distensão a gente tem aí uma compressão excessiva ou um estiramento excessivo, podendo inclusive causar a ruptura de algumas fibras musculares ou a integridade do músculo como um todo, né? Então, de fato, quando a gente fala da distensão muscular, é um comprometimento na integridade desse músculo, né? Causado ou por uma contração excessiva, mas principalmente por um estiramento excessivo, podendo causar aí o rompimento das fibras musculares. Então, segundo item, verdadeiro. Terceiro, entorse é a separação momentânea das superfícies ósseas ao nível da articulação, com comprometimento apenas ligamentar. E aí, verdadeiro, né? Se a gente tem essa separação momentânea e já retorna ao local, a gente tem de fato um entorse, e o seu comprometimento vai ser na questão do ligamento. Então, por exemplo, a gente tem a distensão e a entorse, que são lesões relativamente parecidas, porém, na distensão a gente tem o comprometimento das fibras musculares, enquanto que na entorse a gente vai ter um estiramento excessivo, né, um comprometimento dos ligamentos. Então, o terceiro item, né, a terceira afirmativa também é verdadeira. E por último, as luxações é o deslocamento da extremidade de um osso ao nível de sua articulação, com comprometimento de vários componentes articulares, bem como estruturas locais, podendo ser abertas ou fechadas. E aí, verdadeiro, né? Enquanto que a entorse é uma separação momentânea da superfície óssea, né, em sua articulação, a luxação é de fato o deslocamento da extremidade de um osso ao nível de sua articulação. Então, por exemplo, quando a gente desloca o ombro, a gente tem uma luxação do ombro, que é justamente o deslocamento da extremidade do osso ao nível de sua articulação. Então, nesse caso, nessa segunda questão, só o item que fala da contusão é falso, porque seria sem rompimento da pele, enquanto que distensão, entorse e luxações estão verdadeiros. Segunda questão, então, item C é o correto. Terceira questão, numa aula de ginástica artística, o professor ensina a seguinte sequência motora: correr, impulsionar o solo com as mãos de forma paralela, conduzir em extensão o corpo no ar, juntando as pernas, e cair com os pés paralelos e ao mesmo tempo no chão, realizando, portanto, a rondada ou rodante, finalizando o movimento com os braços elevados como cumprimento a exigências de apresentação numa prova de solo. Com base nas fases do desenvolvimento motor, marque a fase que corresponde à sequência descrita no texto. E aí, dentre as fases do desenvolvimento motor, né, a fase motora reflexa, rudimentar, fundamental e especializada, essa sequência motora que a gente tem aqui na ginástica artística, né, de correr, pegar um impulso, conduzir todo o corpo no ar, juntar as pernas, cair certinho ali, né, com os pés paralelos e assim por diante, a gente vê que de fato é uma sequência motora que exige muito do indivíduo que está realizando, né? Então, dentre as fases do desenvolvimento motor, essa sequência motora só pode estar na fase dos movimentos especializados, né? De fato, vai ser um movimento que, dentre as fases do movimento,
a gente vê que realmente ele precisa de um refinamento dessa habilidade motora, né? Ele vai combinar diversas habilidades motoras, vai agrupá-las e vai refiná-las até conseguir fazer toda essa sequência. Então, dentre as fases do desenvolvimento motor, nesse caso a gente vai ter que estar falando da fase dos movimentos especializados, né? Uma sequência motora que realmente exige uma consciência corporal muito grande, né? Um controle de fato de todas as suas habilidades motoras. Então, nesse caso, a gente vai estar falando da fase dos movimentos especializados. Terceira questão, item B, é o correto. Quarta questão, entre as alternativas abaixo, assinale o método que se caracteriza pelo ordenamento dos exercícios regidos pelos seguintes princípios metodológicos: do conhecido ao desconhecido, do fácil para o difícil, do simples para o complexo e a divisão do movimento em fases funcionais. E aqui a gente tem uma típica questão sobre a pedagogia do esporte, né, os métodos de ensino do esporte. Dentre esses métodos de ensino, a gente vai ter duas principais correntes de pensamento, que uma delas é o método de ensino global ou global funcional, em que a gente trabalha do todo para as partes. Então, por exemplo, no jogo de futebol, a gente vai trabalhar primeiramente o jogo em si, né? A gente vai jogar e a partir do jogo a gente vai aprendendo ali seus fundamentos. Eu vou jogando e com isso vou aprendendo a fazer um passe, vou aprendendo a fazer um chute, vou aprendendo a fazer um lançamento e assim por diante. Já outra corrente de pensamento, né, outra linha pedagógica, que é chamada de método analítico ou método analítico sintético, a gente vai ter o oposto do global. A gente vai partir das partes para o todo. Então, ao invés de eu já começar jogando, experimentando a modalidade em si, eu vou primeiro aprender a fazer o passe, depois eu vou aprender a fazer a condução, depois eu vou aprender a fazer o chute, o cabeceio e assim por diante, até que eu domine os fundamentos e consiga partir para o jogo em si, né, para o complexo em si. Então, nesse caso, como a gente está falando do conhecido ao desconhecido, do fácil para o difícil, do simples para o complexo, nós estamos falando justamente do método analítico ou método analítico sintético, né? Na natação, por exemplo, a gente vai aprender primeiramente a se ambientar na água, vai aprender a flutuar, vai aprender a respirar, vai aprender a fazer a pernada, a abraçada e depois que vai juntar tudo isso, né? Então essa é a ideia do método analítico, partir das partes para o todo, do simples para o complexo, do fácil para o difícil e assim por diante. Então nesse caso nós estamos falando do método analítico. Quarta questão, o item A é o correto. Quinta questão, a educação física é componente curricular obrigatório da educação básica, porém sua prática é facultativa ao aluno que... E aí uma típica questão sobre a educação física na LDB, lembrando que na primeira versão da LDB, lá em 96, a gente tinha a educação física como componente curricular obrigatório da educação básica, porém era facultativa aos alunos do curso noturno. A partir de 2003, a gente tem uma mudança na LDB, em que a educação física deixa de ser facultativa para os alunos do curso noturno e passa a ser facultativa em algumas situações. São elas: aluno que cumpra jornada de trabalho igual ou superior a 6 horas por dia, alunos maiores que 30 anos, que estejam prestando serviço militar obrigatório, amparados pelo Decreto-Lei 1044, que trata sobre algumas questões de saúde e que tenha prole, né, que tenha filhos. Então, a partir de 2003, a educação física deixa de ser facultativa para os alunos do curso noturno e passa a ser facultativa nesses 5 casos. Então, vamos para os itens. Item A, estiver estudando em 2 escolas concomitantemente, e aí é falso, né? Na LDB, de fato, a gente não tem nenhum item falando sobre essa situação de estar estudando em 2 escolas concomitantemente. Item B, tenha estado doente por 1 mês, e aí é falso, né? Isso não torna a prática facultativa ao aluno, tornaria facultativo se ele estivesse aí amparado pelo Decreto-Lei, né, pelas afecções que o Decreto-Lei 1044 traz. Item C, quem cumpra a jornada de trabalho igual ou superior a 6 horas, e aí é verdadeiro, de fato, para esse aluno, a prática da educação física é facultativa.
Item D fala que tenha mais de 25 anos, quando na verdade o correto seria mais de 30 anos. Então, nesse caso, o item C realmente é o correto dessa quinta questão. E antes da gente avançar para a sexta questão, eu faço um convite rápido para você conhecer os nossos materiais, né? Você que está se preparando para os concursos de educação física, nós temos diversos materiais focados exclusivamente aí na preparação, tanto para os concursos da licenciatura, como também do bacharelado. O nosso principal material é o curso da preparação à aprovação, que é um curso de acesso vitalício focado aí na preparação a partir dos temas mais recorrentes, independente do concurso e da banca organizadora. Até o momento são mais de 50 videoaulas de teoria, temos simulados, banco de provas, módulo de organização e planejamento de estudos, além de outros diversos bônus de ser um curso de acesso vitalício e de ter um suporte individualizado via WhatsApp, onde você pode tirar todas as dúvidas diretamente comigo. Além do curso, nós temos também outros tipos de materiais, como, por exemplo, os e-books de questões comentadas, né? Cada um aí tendo 100 questões e seus respectivos comentários, explicando e resolvendo cada questão. Então, são ótimos materiais, tanto para você exercitar, como também para revisar esses tópicos principais. E temos também minicursos, como por exemplo o minicurso do Coletivo de Autores, onde a gente trabalha toda a obra, metodologia do ensino de educação física, né? A grande obra do Coletivo de Autores é um dos bônus do curso da preparação à aprovação, mas você também consegue adquiri-lo separadamente. E também, assim como o minicurso de Fisiologia Simplificada, onde a gente trabalha aí os principais sistemas e como eles estão sendo cobrados nos concursos de educação física. Então você encontra mais informações sobre todos esses materiais no link da descrição desse vídeo. Então, continuando, sexta questão. A atividade física é definida como qualquer movimento corporal produzido pelos músculos esqueléticos que resulta em gasto energético maior do que os níveis de repouso. Essa afirmação sugere que qualquer trabalho corporal, seja de lazer, esporte, recreação ou atividade da vida diária, pode ser considerado como atividade física. Com base nisso, assinale a alternativa que apresenta a recomendação de atividade física diária e os parâmetros para que uma pessoa seja considerada sedentária. E aqui a gente vai levar em consideração, né, como ele não especifica qual é o grupo que essa pessoa está inserido, né? Se é, por exemplo, um idoso, se é uma gestante, se é uma criança, se é um jovem. A gente considera, nesse caso, as recomendações para a população adulta de forma geral. E aí, quando a gente fala das recomendações de atividade física para a população adulta, a gente vai ter como principal recomendação a prática de pelo menos 150 minutos de atividade física moderada ou 75 minutos de atividade vigorosa ou uma combinação das duas, né? Você pode aí realizar algumas atividades moderadas e algumas atividades vigorosas, contanto que siga mais ou menos essa lógica de 150 minutos de atividade física moderada ou 75 minutos de atividade vigorosa. Ele pede também, além disso, né, quais são as características para que uma pessoa seja considerada sedentária. E nesse caso a gente vai utilizar a classificação do questionário de nível de atividade física, né? O famoso IPAC, que ele traz que para uma pessoa ser considerada sedentária, ela tem que ter aí menos de 10 minutos de prática de atividade física por dia. Então, sendo a principal recomendação 150 minutos de atividade física moderada ou 75 de atividade vigorosa, e para ser considerada sedentária, menos de 10 minutos de atividade física por dia. Então, dito isso, vamos para os itens. No item A, ele fala que para ser considerada ativa são 150 minutos de atividade vigorosa, e aí é falso, né? O correto seria moderada. No item B, ele fala de 180 minutos de atividade moderada, quando na verdade seriam 150. Item C, 150 minutos na semana de atividade moderada, ok? E sedentária, menos que 10 minutos contínuos por semana, e aí também é verdadeiro, né? E o item C já é o correto. No item D, ele fala de 180 minutos de atividade vigorosa, que de fato não é uma das recomendações. Nesse caso, sexta questão, realmente, item C é o correto.
Sétima questão, na abordagem crítico-superadora, os elementos principais que formam o programa de uma disciplina são, e aqui nós temos uma típica questão sobre o coletivo de autores, né? A gente falou do minicurso do coletivo de autores, lá a gente trabalha justamente essa temática. Quando a gente fala do programa de uma disciplina, de acordo com o coletivo de autores, né, de acordo com a abordagem crítico-superadora, a gente vai estar falando do pilar que direciona aí, que norteia a presença da educação física na escola. E para esse pilar, né, para de fato a gente ter o norte da educação física escolar, esse pilar da educação física na escola, a gente vai ter 3 tópicos. O primeiro deles, o conhecimento de que trata a educação física, que realmente é o objeto de estudo da educação física, né? A cultura corporal e seus conhecimentos, né? Quais são os conhecimentos da educação física que serão trabalhados ao longo desse ciclo escolar. O segundo tópico é o tempo pedagogicamente necessário para o processo de assimilação do conhecimento, que vai ser justamente a distribuição desses conhecimentos, né, dos conhecimentos da cultura corporal ao longo dos ciclos de escolarização. Então, esse tempo pedagogicamente necessário é justamente qual é a distribuição dos conteúdos ao longo dos ciclos de escolarização. Como que a gente vai trabalhar cada conteúdo ao longo desse percurso aí que o aluno vai traçar ao longo de sua vida escolar. E por último, os procedimentos didático-metodológicos, que vai ser como eu vou trabalhar esses conteúdos durante todo esse período, né? Então, falando do programa, a partir da visão do coletivo de autores, nós temos esse direcionamento da educação física escolar, sendo o conhecimento de que trata a educação física, quais são os conteúdos, o tempo pedagogicamente necessário, que vai ser a distribuição desses conteúdos ao longo dos ciclos de escolarização, e os procedimentos didático-metodológicos, que serão como eu vou trabalhar cada um desses conhecimentos ao longo dessas etapas, né? Então, nesse caso, é justamente o que o item B traz, que são esses 3 tópicos. O conhecimento de que trata a educação física, o tempo pedagogicamente necessário para o processo de assimilação do conhecimento e, terceiro, os procedimentos didáticos metodológicos. Sétima questão, então, item B, realmente é o correto. Oitava questão, a diferença entre o esporte na escola e esporte da escola consiste basicamente em conjugar 2 verbos, respectivamente, reproduzir e transformar. Observe a tirinha a seguir. Uma tirinha aqui do Calvin Haroldo, né? Eu não entendo, Haroldo, os caras se implicam comigo se eu não jogo beisebol, depois berram comigo se eu jogo, então quando eu paro de jogar, o professor me chama de desistente. Você só consegue agradar a todos se for um astro do beisebol. Nesse caso, porque você não faz o que você quer, a mamãe nunca ia me deixar mudar para Madagascar. E aí a gente tem realmente essa visão do esporte na escola, né? Relembrando rapidamente, o esporte na escola, trabalhando a conjugação do verbo reproduzir, né? A gente traz a ideia do esporte institucionalizado, do esporte de rendimento para dentro da escola, né? Então a gente vai trabalhar as regras formais, a competitividade, o foco na vitória, o foco na técnica em si, enquanto que o esporte da escola é essa ideia do transformar esse esporte, né? O esporte que surge realmente no contexto escolar. Então vai ter uma visão mais ampla do esporte, uma visão que de fato vai trabalhar o esporte como um conhecimento da educação física, como um conteúdo da cultura corporal, valorizando aí as experiências dos alunos, identificando as particularidades, o que é que pode ser trabalhado de acordo com cada um dos alunos, né, com a ideia da classe ali, da turma. Então, essa é a principal diferença desse conceito do esporte na escola e esporte da escola. Na tirinha aqui a gente tem uma típica visão do esporte na escola, né? Ele fala que os caras se implicam comigo se ele não joga beisebol, depois berram com ele se ele joga, então se ele para de jogar, o professor chama de desistente, ou seja, você só consegue agradar a todos se for um astro do esporte, né? Essa realmente é a visão do esporte na escola, esse foco no rendimento, foco no desempenho técnico propriamente dito. Dito isso, vamos para o que a questão pede de fato, né? Marque a alternativa que não se associa à relação descrita,
que é essa ideia dos conceitos do esporte na escola e esporte da escola. Item A, a reprodução do esporte institucionalizado desconsidera as particularidades populares dos educandos, trazendo um conjunto de símbolos para serem executados na escola. E aí é verdadeiro, né? O esporte na escola traz justamente essa reprodução do esporte institucionalizado, trazendo os símbolos do esporte institucionalizado para a realidade escolar, né? Então, o foco no rendimento, o foco na vitória, as regras formais, tudo isso, de fato, são características do esporte institucionalizado, do esporte na escola. Item A realmente é verdadeiro. Item B, a reprodução do esporte institucionalizado desconsidera as particularidades sociomotoras, bem como individualidade biológico-cultural, exigindo padrões de movimentos para um resultado eficiente e aí, mais uma vez, verdadeiro, né? Essa reprodução do esporte vai justamente desconsiderar as particularidades do indivíduo, focando no desempenho técnico, né? Se você sabe ou não sabe reproduzir determinada técnica, determinada habilidade motora esportiva. Então, o item B também é verdadeiro. Item C, uma prática esportiva favorecida pela vivência considera as dificuldades individuais, potencializando as habilidades, adaptando os símbolos institucionalizados, transformando assim o esporte na escola para o esporte da escola. E aí, perfeito, né? Ele traz inclusive essa ideia dos verbos, né? De transformar o esporte na escola para o esporte da escola, considerando as dificuldades individuais, potencializando as habilidades de cada um, adaptando o esporte para a realidade escolar. Então, item C também é verdadeiro. Item D, se o professor de educação física, bem como toda a escola, considerar o interesse de cada educando, não seria possível realizar uma prática pedagógica. Por isso, a intenção é fechada, ou seja, a mesma para todos, e aí é falso, né? Nesse caso, a gente vai ter uma ideia contrária ao que a gente tem nos princípios da educação física, que seria o princípio da inclusão. A partir do momento que a gente não liga, não considera o interesse dos alunos, né, de cada um dos educandos, se simplesmente só joga, só impõe determinado conhecimento, trabalhando da mesma forma para todos, a gente vai estar dessa forma excluindo muita gente, quando na verdade, na educação física, a ideia é a inclusão, é reverter esse histórico da seleção dos aptos e não aptos, né, de trabalhar realmente essa exclusão através do esporte. A ideia é justamente o oposto, é considerar as individualidades, trabalhar, potencializar as habilidades de cada um e dessa forma trabalhar o conteúdo como um conteúdo propriamente dito, né, e não focando no rendimento, não focando em quem é melhor, em quem joga mais e assim por diante. Então, por isso, o item D é o correto da questão, é o falso, né? Já que a questão pede aqui a alternativa que não se associa à relação descrita. Oitava questão, então, item D é o correto. Nona questão, a avaliação é um aspecto importante na educação básica. Sobre em que se deve se fundamentar a avaliação na disciplina de educação física, analise as afirmativas a seguir. Nona questão, a avaliação é um aspecto importante na educação básica. Sobre em que deve se fundamentar a avaliação na disciplina de educação física, analise as afirmativas seguintes. Primeiro, testes de força, resistência e flexibilidade, medindo apenas a aptidão física do aluno. E aqui é falso, né? Essa é uma ideia mais tradicional da avaliação em educação física escolar. De fato, há muitos anos atrás, a gente tinha como um foco da avaliação no contexto da educação física justamente trabalhar habilidades motoras, teste de força, resistência, flexibilidade, até mesmo de composição corporal. Porém, a ideia atual, né, da avaliação na educação física escolar é ir muito além do procedimental, né, do saber fazer ou do ter uma força, uma resistência, uma flexibilidade. É sim trabalhar um aspecto mais integral da educação física, trabalhando aí conteúdos conceituais, pode sim trabalhar conteúdos procedimentais, assim como os atitudinais. Por isso, item 1 é falso.
Item 2, deve estar contextualizada dentro dos conteúdos e objetivos e deve considerar que cada indivíduo é diferente, o qual tem motivações e possibilidades pessoais, e aí verdadeiro, né, levando aí esse aspecto mais amplo para a ideia da avaliação em educação física. Contextualizar dentro dos conteúdos, verificar quais são os objetivos e sim considerar que cada indivíduo tem as suas particularidades, que essas devem ser realmente consideradas durante a avaliação. Segundo item, então, verdadeiro. Terceiro, permitir que o aluno conheça alguns dos seus limites e possibilidades, assegurando que ele se torne bom competidor. E aqui é falso, né? Essa ideia de se tornar um bom competidor não é exatamente um objetivo da avaliação na educação física escolar, né? Muitas vezes, inclusive, na educação física nem é tão trabalhada a ideia da competição, e sim trabalhar aspectos mais amplos desse conteúdo atitudinal, né? Valorizar o respeito ao próximo, entender quais são as atitudes, quais são os aspectos da solidariedade, como é que você pode, a partir do esporte, trabalhar valores que você pode aí encontrar e vivenciar na sociedade, né? Então, não necessariamente focando nessa lógica de ser um bom competidor, mas trabalhando outros valores e outras ideias a partir dos conteúdos trabalhados da educação física. Nesse caso, terceiro item é falso. E quarto item, o conhecimento de jogos, brincadeiras e outras atividades corporais, suas respectivas regras, estratégias e habilidades envolvidas, o grau de independência para cuidar de si mesmo ou para organizar brincadeiras, a forma de se relacionar com os colegas, dentre outros, são aspectos que permitem uma avaliação abrangente do processo de ensino e aprendizagem, e aí sim é verdadeiro, né? Diferente dessa lógica de assegurar que ele se torne um bom competidor. Nesse caso, a gente tem realmente uma avaliação mais ampla, trabalhando conhecimentos sobre os conteúdos, o grau de independência para cuidar de si mesmo ou para organizar as brincadeiras, a forma de se relacionar com os colegas, e aí todos esses aspectos de fato vão trazer uma visão mais abrangente e são características da avaliação na educação física escolar. Nona questão, então, apenas os itens 2 e 4 são corretos. Item C é o verdadeiro dessa nona questão. E décima e última, marque a alternativa que aponta os estágios próprios da fase motora especializadas. Então a gente relembra rapidamente aqui as fases do desenvolvimento motor e seus respectivos estágios. Nas fases do desenvolvimento motor são 4, fases dos movimentos reflexos, rudimentares, fundamentais e especializados, e dentre elas, cada uma vai ter os seus respectivos estágios. Na fase dos movimentos reflexos, são os estágios de codificação e decodificação de informações. Fase dos movimentos rudimentares, a fase de pré-controle e de inibição de reflexos. Na fase dos movimentos fundamentais, nós temos os estágios inicial, elementar e maduro. E por último, que é exatamente o que a questão pede, a fase motora especializada ou fase dos movimentos especializados, são 3 estágios: o estágio de transição, de aplicação e de utilização permanente, aí podendo ser nas atividades da vida diária ou na prática esportiva, por exemplo. Então, quando a gente fala da fase motora especializada, são 3 estágios: transição, aplicação e utilização permanente. Décima questão, então, item D é o correto. E com isso, finalizamos essa nossa aula, trabalhando aí uma revisão para a banca Copesi. Qualquer dúvida, fico à disposição aqui no nosso canal do YouTube ou lá no nosso Instagram, @concurso CD Física. Lembrando, se inscreve aqui no nosso canal e se tiver interesse em mais materiais de preparação para os concursos de educação física, dá uma olhada nos links desse vídeo. Então é isso, muito obrigado e até a próxima.